Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o seu dia a dia no mercado financeiro. Olhamos aí para cenário político, econômico e corporativo e trazemos aí um resumo aí das principais notícias aí que podem impactar o mercado no dia de hoje. Então deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí com colegas do mercado financeiro que querem começar o dia bem informado. Então você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, também pode acessar aí um dos nossos grupos de WhatsApp, solicite o link aí para acessar um dos nossos grupos e você recebe nesse grupo aí antes das 7 horas da manhã o nosso material também em PDF para acompanhar a qualquer momento do dia. Hoje é dia 5 de outubro de 2021. Ontem, segunda-feira, nós tivemos um dia em que as bolsas mundiais aí fecharam em forte queda, com a bolsa brasileira inclusive derretendo, além de alguns mercados específicos, como cenários aí de tecnologia, entre outros, e inclusive um dia aí em que boa parte da população aí ficou sem as redes sociais do Facebook e também aí o WhatsApp, e isso impactou bastante aí o mercado no dia de ontem. A forte queda aí veio principalmente no dia de ontem com maior preocupação em relação à inflação mundial, algo que nós já falamos aí há muito tempo aqui no nosso Morning Call, principalmente aí por uma perspectiva aí de que essa crise ela continue sendo ampliada, o período dessa crise de inflação, com a falta aí de diversos insumos, e automaticamente aí trabalhamos sempre com lei de oferta e demanda. O aumento, obviamente, da inflação pode gerar aí um aumento também da taxa de juros aí em diversos países para controlar essa inflação, e aí também teríamos uma redução em relação à retomada econômica pós-Covid-19. Essa inflação aí, de acordo com alguns bancos centrais, né, não é tão transitória aí como se imaginava e como era pregado anteriormente, e por isso aí diversos especialistas aí e investidores têm ficado com um pé atrás, inclusive até após apresentar assim alguns estudos, como nós citamos no dia de ontem aqui, de que a inflação ela tem ganhado, pelo menos aí quando olhamos para o Brasil, né, de todos os outros investimentos que nós temos aqui disponíveis. Então, realmente aí muitos investidores desconfiados nesse sentido e até mesmo aí optando aí por alguns investimentos atrelados à inflação. Além disso, tivemos ontem aí notícias vazadas por uma ex-funcionária do Facebook, atrelado também à questão da instabilidade que nós tivemos no dia de ontem nas marcas da empresa, né? O Instagram, o próprio Facebook e o WhatsApp ali, que tiveram instabilidade praticamente aí durante todo o dia e retomado aí no final da tarde, início da noite aqui no Brasil, mas ainda com certa instabilidade para os usuários. Isso também fez com que as ações do Facebook e de outras empresas de tecnologia caíssem forte e também ajudassem aí a derrubar as bolsas globais. Olhando lá para os Estados Unidos, nós tivemos aí o presidente Joe Biden reforçando ainda o discurso sobre a necessidade do aumento do teto de gastos, que a gente fala um pouquinho mais ainda sobre isso no dia de ontem. Tivemos ontem também a OPEP, né, a reunião dos países, né, exportadores de petróleo aí, mantendo a oferta de 400 mil barris de petróleo dia, essa produção, o que acabou automaticamente aí aumentando ainda mais o preço da commodity por conta de oferta e demanda. E também tivemos aí a inflação na Europa e falta de combustíveis lá no Reino Unido, né? No Reino Unido a gente já falava semana passada, a principal situação de falta de combustíveis no Reino Unido é por conta aí da falta de motoristas também, e obviamente por conta da crise energética aí que tem afetado aí diversos países, e também é um tema aí que está no radar dos investidores.
Na China, aí, mesmo com mercados fechados, principalmente aí por conta do feriado chinês, que mantém as bolsas fechadas até o fim da semana, a crise energética preocupa, e também o caso da Evergrande, né, que, como a gente já falava no dia de ontem, deixou mais um pagamento para trás, e isso obviamente aí preocupa não só o mercado asiático, mas o mundo todo aí, por conta de tudo que já vivemos aí nas últimas semanas. Por aqui, olhando para o Brasil, além de todo o peso aí do mercado internacional, pesou aqui com os investidores também de olho na questão do Pandora Papers, que já comentamos no dia de ontem, e devemos falar mais sobre isso no dia de hoje aqui no nosso Morning Call. O risco fiscal, que automaticamente, aí, por conta de algumas votações e o aperto no orçamento para 2022, preocupam os investidores, e votações importantes aí que estão travadas no Congresso e também podem sair do papel nos próximos dias. Olhando um pouquinho aí especificamente para números, fica mais fácil aí de nós termos esse bate-papo. Índice Bovespa, então, em números no dia de ontem caiu 2,22%, 3 patinhos na lagoa, não só mais 2, né? Caindo aí aos 110.393 pontos. O dólar aí teve a maior alta desde o mês de abril, né, chegando aos R$ 5,44, uma alta de 1,45%. Olhando aí para as bolsas norte-americanas, que também fecharam em forte queda, principalmente a bolsa de tecnologia Nasdaq, que caiu aí 2,14%, chegando aos 14.255 pontos. S&P 500 caiu 1,30% a 4.300 pontos, e Dow Jones caiu 0,94% a 34.002 pontos. Esse foi o fechamento do dia de ontem, olhando aqui para bolsas americanas. Na Europa, o cenário não foi muito diferente, com uma queda um pouco menor das bolsas, mas o dólar subindo, o euro subindo aí 1,62% a R$ 6,32. E as bolsas, tivemos aí o DAX na Alemanha aí caindo 0,79 a 15.036 pontos, o CAC na França caindo 0,61 a 6.477 pontos, e no Reino Unido a queda foi de 0,23% a 7.011 pontos. Na Ásia, continuamos aí, como já falado anteriormente, com o feriado na China, e bolsas fechadas já desde o dia 30/9. E no Japão aí tivemos uma queda aí no fechamento de ontem de 1,13% a 28.444 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, que também teve aí alguma volatilidade no dia de ontem por conta de tudo que aconteceu, Bitcoin ainda subiu 1,17%, enquanto o Ethereum aí caía 1,24% no fechamento do mercado no dia de ontem. Expectativa aí de petróleo futuro, temos também forte alta, na verdade petróleo futuro, petróleo em geral subindo aí para as maiores altas dos últimos 7 anos. E o Brent no dia de ontem fechou aí a $81,29, enquanto o WTI fechou a $77,61 o barril. Forte alta então por conta aí da manutenção da quantidade de barris aí produzidos por dia pela OPEP, e a gente fala um pouquinho mais ainda sobre isso durante o nosso Morning Call. Quem também subiu 8,56% no dia de ontem foi o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, que mede a volatilidade aí da renda variável do mercado de ações, e chegou aos 22,96%. Lembrando, quanto mais alto esse número, maior a volatilidade, maior o risco do mercado de ações, a renda variável, e acima dos 20 pontos sempre é mais difícil aí de você prever quais os acontecimentos aí dentro do mercado de renda variável, e já estamos há alguns dias aí nesse patamar com o índice VIX, né, acima dos 20 pontos. Metais futuro também tivemos alta no dia de ontem, com toda a volatilidade, né? Onde o ouro, aí, que é considerado aí, em muitos casos uma reserva de valor, subiu a $1.766,20, perspectiva para fechamento de outubro. Alumínio futuro chegando a 2.960
214 dólares e 50 cents, e o ferro refinado aí chegando aos 117 dólares e 76 cents, perspectiva aí para o final do mês. Olhando aí para as ações que compõem o índice Ibovespa, ontem tivemos aí poucas altas aí nas ações, elas foram lideradas aí por Petrobras, né, principalmente por conta aí do aumento no preço do petróleo e também com a continuidade aí das falas do presidente da Petrobras de que não haverá uma mudança aí na perspectiva de preços, né, como inicialmente queria aí o presidente Jair Bolsonaro e o Arthur Lira, presidente da Câmara, que buscam outras soluções. Tivemos então Petri 4, que são as ações aí preferenciais de Petrobras, subindo 2,82% a R$ 28,79. Petri 3 subindo 2,44% e retomando a casa dos R$ 29,38. Alta também dos frigoríficos, né, que acabam sendo aí impulsionados levemente por conta do dólar, onde JBSS3 subiu 1,10% a R$ 36,74. MRFG3 Marfrig subindo 0,19 a R$ 25,85 e BIF3, que é Minerva, subindo 0,09% a R$ 10,61. Já as principais baixas castigaram bastante o investidor no dia de ontem, com as ações novamente de Banco Inter aí caindo forte. O principal ponto aí que fez com que as ações caíssem forte foi o anúncio aí de resultado operacional antecipado, né? Foi divulgado algumas informações e isso trouxe aí maior incerteza do mercado para as ações de Banco Inter. BID11, que são as ações units, caíram 13,42% a R$ 44,24. BID4, que são as ações aí preferenciais, caindo 12,95% a R$ 14,92. Quem também caiu forte no dia de ontem foi BPAN4, Banco Pan, mesmo após aí a divulgação de fusão com a Mosaico, né, empresa de tecnologia, que subiu forte. A Mosaico, ele não é listada no índice Ibovespa, mas chegou a subir mais de 24% durante o dia e acabou fechando em leve alta somente, e Banco Pan caindo então 10,62% a R$ 15,47. Varejo também sofreu forte no dia de ontem, também por conta de instabilidade e recuo nas vendas aí por questões aí de tecnologia, né? O WhatsApp, por exemplo, fora, entre outros, e também a questão aí da desconfiança e o aumento da inflação, que deve gerar um menor consumo. E aí tivemos Amer 3, que é o novo ticker de lojas americanas, caindo 8,30% a R$ 29,37, e Lame 4 também caindo 8,30% a R$ 4,64. Lame 4, né, o antigo ticker de lojas americanas, que hoje aí permanece somente como holding e administra aí não mais as lojas físicas, mas somente como holding aí de Amer 3. Continuando aí, olhando para os indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, nós temos hoje a divulgação da produção industrial brasileira, temos a divulgação do PMI composto e do PMI de serviços aqui no Brasil, mostrando essa retomada aí dos setores no período aí pós-pandemia, que obviamente aí, olhando principalmente para PMI de serviços, né, é uma demanda já reprimida desde o início da pandemia, e é importante verificar se o setor está com perspectiva aí de altas, ainda mais olhando aí final de ano e início do próximo ano. Já olhando aí para cenário internacional, é um dia de ficar de olho em muitos indicadores. Temos ainda a questão da China, que continua o feriado e reduz então a liquidez aí dos mercados globais. A produção industrial na França, que já foi divulgado nas primeiras horas do dia aqui no Brasil.
e veio acima da expectativa, com alta, então trazendo aí um ponto positivo aí para a zona do euro. Temos hoje divulgação dos PMI composto e PMI de serviços também lá na Europa, né? França, Alemanha, zona do euro, Reino Unido e também mais ao final do dia nos Estados Unidos. Hoje nós temos também divulgação do IPP, Índice de Preços ao Produtor, que impacta também direta e indiretamente na inflação da Europa, e hoje nós temos então essa divulgação aí na zona do euro. Hoje também temos a divulgação da balança comercial dos Estados Unidos, né, importações e exportações, discurso de membros aí do Banco Central Europeu, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que deve falar aí sobre os próximos passos, aí, continuando aí as falas aí sobre os próximos passos aí, dos bancos centrais em relação a essa retomada econômica e a possibilidade de retirada de estímulos ou mesmo aí aumento de taxa de juros, que é uma possibilidade mais remota. Também temos aí discurso de membros do Banco Central da Alemanha, discurso de membros do FOMC, ainda continuando o assunto política monetária lá nos Estados Unidos. O FOMC basicamente aí é o Copom aqui do Brasil, e hoje temos a divulgação do estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, que também pode mexer novamente aí com o preço da commodity. Olhando um pouquinho mais para aquilo que pode mexer com o cenário no dia de hoje no âmbito político, a política que sempre tem afetado aí o mercado financeiro e com um pouco mais de pressão sobre o mercado financeiro desde o retorno do recesso parlamentar, com alguns pontos, como o caso da CPI da Covid, que se encaminha aí para a reta final. Agora, a princípio, no mês de outubro, aí devemos ter a leitura e votação aí do relatório do Renan Calheiros, né, sobre a CPI, tudo que aconteceu. Nós tivemos aí no dia de ontem a Hapvida se manifestando em relação àqueles questionamentos que foi mencionado aí durante a oitiva, principalmente aí dos representantes da Prevent Senior, né? Foi citado aí o nome da Hapvida, inclusive teve alguns dias aí de forte queda, inclusive por ter seu nome relacionado aí também à CPI da Covid, e os representantes da Hapvida então afirmaram que houve, principalmente lá no início da pandemia, um momento aí de forte adesão aí do uso de cloroquina e do kit Covid, mas que isso se encerrou, né, e não foi feito nenhuma prática ilegal nesse sentido. E nessa semana, a princípio aí no dia de hoje, o sócio da VTC Log será ouvido aí pela CPI. A VTC Log, lembrando, é a empresa de logística onde o motoboy que já prestou depoimentos também, em alguns momentos fez saques na casa aí de milhões, e é acusada a VTC Log então de pagar aí aos representantes, né, inclusive diretor de logística aí do Ministério da Saúde, por algumas situações aí de favorecimento. Então também podemos ter desdobramentos nesse sentido. O relator da medida provisória da crise hídrica, né, foca aí na questão do consenso. A MP era para ter sido votada no dia de ontem, não houve consenso aí entre os parlamentares, e a ideia do relator é tentar aí alcançar um consenso antes de levar para ampla votação. A MP ela prevê algumas coisas, mas os pontos mais polêmicos aí, de acordo com o relator, são trechos aí que podem aí aumentar o custo da conta de energia, e esses são os pontos mais criticados aí, e precisam aí precisa haver adequação e consenso para que seja levado então à votação na Câmara. Ontem falamos por aqui e durante boa parte do dia as conversas eram em torno do Pandora Papers, né? Onde ali alguns documentos vazados mostravam aí que diversas pessoas têm recurso em paraísos fiscais na forma de offshore. Lembrando que isso não é a offshore em si, é um tipo de empresa e não há nada de ilegal em a pessoa manter recursos fora do país em uma offshore, desde que eles estejam declarados e os valores que ali foram enviados sejam lícitos, né? E ontem, aí, durante boa parte do dia, foi discutido aí essas questões da Pandora Papers, porque ali foi mencionado, existem documentos ali que relatam que o presidente
presidente do Banco Central, Campos Neto, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, têm recursos fora em paraísos fiscais em forma de uma offshore, e a PGR, Procuradoria-Geral da República, agora vai investigar essas situações, lembrando que nem Campos Neto nem mesmo Paulo Guedes são investigados, é somente aí verificar se há supostamente um conflito de interesses ou se esses recursos realmente aí foram declarados. Inicialmente em live do Valor Econômico ontem, enquanto fazia outros pronunciamentos, o presidente do Banco Central disse que não há nenhum problema, pois todos os valores estão declarados, então não há nenhuma dificuldade em relação a isso. O ministro Paulo Guedes não fez ainda nenhum comentário específico aí sobre o caso, mas ressaltando então, pode haver desdobramentos, obviamente, mas não é necessariamente aí ilegal ter uma offshore, ter recursos aí em paraísos fiscais, desde que isso seja declarado e a origem dos valores aí seja lícita. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, busca aí uma solução para o preço dos combustíveis, né? Lembrando, o presidente da Petrobras diversas vezes aí já falou que não pretende mudar a política de preços, e o Arthur Lira então tenta, juntamente com uma comissão, melhorar a questão do preço dos combustíveis, ou com uma criação de um consórcio, ou mexendo inicialmente aí com o ICMS dos estados, que até o momento aí não agradou os parlamentares e obviamente gera também discussões aí de prefeitos e governadores nesse sentido. Continuam então as tratativas e vamos acompanhando, mas tudo isso pode movimentar o mercado no dia de hoje. Olhando um pouquinho para a economia, na mesma live do Valor em que o presidente do Banco Central, Campos Neto, falou ontem sobre a questão da Pandora Papers e da offshore em seu nome lá no exterior, ele também falou que o Banco Central tem, obviamente, aí um foco em conter a inflação a qualquer custo, né? Realmente aí aumentando aí, conforme seja necessário, conforme um plano de voo já traçado, aumentar aí a taxa básica de juros e conter aí o preço do dólar, e também conter a inflação como um todo, mas o movimento aí de conter a inflação não é tão rápido, não é fácil aí para retornar essa curva de juros, principalmente porque a inflação ela tem sua origem em oferta e demanda, então ainda sofremos bastante com isso. Mas o presidente do Banco Central, então Campos Neto, deixou claro que a ideia não é mexer com a meta da inflação. Ele já começa a olhar para o ano de 2022, que é o principal foco do Banco Central, e não adianta ir olhando para 2021, olhar para a perspectiva de mexer com a meta da inflação que nós teríamos para esse ano ou para o ano que vem, pois isso tiraria a credibilidade da instituição do Banco Central no caso. Então, obviamente, isso deve trazer desdobramentos, mas só ressaltando que realmente aí devemos ter uma continuidade aí nesse aumento, principalmente aí da taxa básica de juros, pelo menos seguindo aquela tratativa aí do próprio Copom, né, a taxa já contratada teoricamente para 1 ponto percentual na próxima reunião, com a possibilidade aí de, na última reunião do ano, subindo mais 1% e alcançando aí os 8,25% previstos lá no Boletim Focus. E essa semana, importante, aí na sexta-feira temos também a divulgação do IPCA, que pode aí dar um panorama um pouco melhor sobre essa questão. A crise energética, que nós já falamos bastante aqui, que afeta aí Estados Unidos, Europa e a Ásia também fortemente, começa aí a alcançar também a América do Sul. Aqui no Brasil nós já temos a crise hídrica, né, que acaba preocupando bastante por conta aí dos reservatórios que estão muito abaixo, e outros países também começam a sofrer, e obviamente aí a busca por gás natural, principalmente aí na maioria dos países que estão com falta de energia na América Latina e na América do Sul, com problemas aí em relação à geração de energia, acabam também tendo um custo maior devido aí a, obviamente, o preço do gás natural ter subido em todo o mundo por conta aí da falta aí de
de componentes aí para combustão, falta de energia, por exemplo, o Reino Unido aí que investiu fortemente em energia eólica teve dificuldades aí na geração da energia, aumento obviamente aí dos preços de uma perspectiva aí do inverno no hemisfério norte, também com um gasto maior de energia e um consumo maior de gás natural que leva a esse aumento de preços e isso interfere também nos preços aqui na América do Sul e isso automaticamente aí impactando também no preço final para as indústrias e na inflação como um todo aí para o consumidor. O Congresso norte-americano aí tem até o dia 18 aí para aprovar aí a ampliação do teto de gastos novamente, né? Havia inicialmente aí até o final do mês passado aí para que não houvesse o shutdown, né? A paralisação da máquina pública lá nos Estados Unidos. Agora o Congresso tem até o dia 18 para ampliar esse teto, senão o governo pode novamente aí ficar sem a possibilidade aí de pagar algumas contas. Então, ou se amplia o teto de gastos, né, um novo orçamento parcial até o dia 18, ou a aprovação do orçamento aí integral até o dia 18, né, olhando aí também já para a janela de 2022. Lá nos Estados Unidos, a votação sempre do orçamento ela acontece até o mês de setembro do ano anterior e ela pega aí a janela de outubro a outubro. Por isso, todo esse acontecimento e muita coisa acontecendo na política norte-americana que envolve essa questão de economia e essa possível falta de recursos aí do governo norte-americano que impacta também todas as economias globais. E como já falávamos anteriormente, o petróleo alcançou as suas máximas aí dos últimos 7 anos, né, com a decisão da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de manter aí apenas a produção, né, distribuição de 400 mil barris de petróleo dia, e como a crise energética aí tem afetado bastante, tem se consumido mais petróleo, oferta e demanda, né? A oferta continua no mesmo caminho, 400 mil barris de petróleo dia, a demanda está maior, então o preço sobe e continuamos então com essas máximas, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas isso tem mexido bastante aí com a economia e com o mercado financeiro como um todo. Olhando um pouquinho para cenário corporativo que pode influenciar o mercado aí hoje e nos próximos dias, Magalu, Magazine Luiza, né, planeja aí uma marca própria de roupas, então também aí podendo entrar nesse mercado. A Magalu trouxe aí recentemente aí no ano de 2020 a ex-executiva da Arezzo aí para liderar essa área, e se lembrarmos aí no início do ano a Magalu também comprou a Still The Look, né, que era uma plataforma aí voltada à área de moda, moda e decoração principalmente, isso tudo aí mostrando aí o caminho que Magalu também está tomando, indo para esse cenário, para esse segmento aí de atuação também, e isso pode trazer alguma movimentação no mercado. A crise logística portuária, né, lembrando, a gente já fala bastante sobre isso aí, principalmente com alguns portos, como é o caso aí nos portos chineses, que em alguns momentos ficaram fechados aí por conta da tolerância zero aí aos casos de Covid-19 do governo chinês, atrasaram aí diversas situações em relação à logística, além do bloqueio lá no início do ano do canal de Suez, né, que também foi notícia aí durante algumas semanas. Isso tudo aí fez com que houvesse atrasos aí e aumento dos fretes marítimos, e com isso aí muita gente tem optado aí pelo setor de fretes de cargas aéreas, que obviamente aí ele tem um custo mais elevado, mas a demanda aí cresceu no ano de 2021, chegando aí a maior demanda aí dos últimos 21 anos, então também um olhar para esse setor aí que tem se aproveitado aí do momento aí em que há uma crise na logística portuária. A Braskem tem promovido aí cada vez mais uma agenda ESG, olhando aí para soluções sustentáveis para a indústria plástica e indústria química. Então também aí ela deve apresentar aí nos próximos dias em evento virtual algumas dessas soluções, isso também impactando no mercado. A petroleira mundial Shell informa que tem focado cada vez mais na expansão elétrica, né, principalmente olhando para o mercado livre,
compra de energia elétrica especificamente aí no mercado, ou leilões de energia, e esse aí seria um dos focos para a expansão então da empresa. E o setor aéreo aí ainda sofre com as perdas em 2021, assim como aconteceu em 2020, e a ideia aí, ou o estudo da IATA, né, que é a Organização Mundial ali olhando aí para esse setor aéreo, ela também diz que 2022 também deve ser um ano de fortes perdas ainda para o setor aéreo. Então, obviamente, isso tudo acaba movimentando o mercado. 6h20 da manhã, já vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nesse momento aí nós já temos as bolsas asiáticas fechadas, né? Na China aí, fechado aí por conta do feriado, e no Japão por conta do fuso horário também. A bolsa Nikkei no Japão novamente aí tem forte queda por conta de tudo que acontece na Ásia, e também a venda muito forte aí de ações de tecnologia que aconteceram nos Estados Unidos no dia de ontem e acaba impactando também a bolsa japonesa, que cai 2,19% a 27.822 pontos. Recentemente aí a Nikkei voltou à casa dos 30 mil pontos e agora perde bastante, olhando aí para os últimos dias. Demais bolsas aí nesse momento tem uma perspectiva de alta, olhando aí para as bolsas europeias que aguardam alguns indicadores também no dia de hoje, e o pré-market dos Estados Unidos também trazendo essa perspectiva de leve alta, muito longe de recuperar obviamente as perdas do dia de ontem, mas uma nova expectativa aí, mesmo aí com a possibilidade da crise da Evergrande, entre outros pontos aí que aconteceram no dia de ontem. DAX na Alemanha nesse momento aí sobe 0,5%, CAC na França sobe 0,80% e no Reino Unido a alta é de 0,60%. Pré-market dos Estados Unidos aí nós temos Dow Jones subindo 0,40, assim como o S&P 500 que sobe 0,40 e Nasdaq que sobe 0,60 nesse momento, 6h21 da manhã. Lembrando, o mercado é soberano, mas índice Ibovespa deve seguir as altas das bolsas norte-americanas. Lembrando que o cenário interno pode potencializar esse resultado, ou obviamente alguma notícia também trazer um descolamento em relação às bolsas mundiais. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Não esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, e se você quiser receber esse conteúdo em PDF também diariamente, solicite acesso a um dos nossos grupos de WhatsApp. Bons negócios, um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.